Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um sermão dominical. Nós estamos numa série de sermões que tem como base a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então nós estamos transmitindo pelo Facebook e hoje nós começamos também a retornar ao Instagram. Então Deus abençoe a todos. Nós vamos meditar em um texto do capítulo 1. Capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1. Capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então nós vamos meditar no capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Versículo de número 18. Hoje é domingo 16, melhor dizendo. 16/5. E nós estamos para mais um sermão dominical. Então em Romanos 1:18 diz assim o texto sagrado: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Senhor nosso Deus e Pai, pedimos a Tua bênção, a Tua graça, para que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nos ajude, ó Pai, a andarmos de acordo com a Tua vontade. Em nome de Cristo eu te peço, eu te oro e eu te agradeço. Então nós vamos hoje, Deus abençoe a todos. Nós hoje vamos falar sobre o tema a humanidade vista pela ótica divina. Quando a gente estuda, principalmente a questão dos humanistas, nós temos uma visão dada a nós pelos humanistas sobre a humanidade. Estes humanistas acabam sendo replicados pelos veículos de comunicação. Então, a sociedade acaba tendo uma espécie de ideia global das coisas e principalmente a respeito de si mesma. E a gente geralmente só olha para esta humanidade por este prisma, por esta ótica. E hoje nós vamos ver pela ótica divina. Como é que Deus vê essa humanidade? Como é que essa humanidade é vista por Deus? Então, o tema do meu sermão hoje é a humanidade vista pela ótica divina.
É um texto um pouco longo, por isso eu vou ser bem objetivo e direto. É Romanos 1, 18 a 32, que você pode acompanhar se você tiver aí uma Bíblia Sagrada. Certo? Então hoje nós vamos ver por outro lado. Nós já sabemos como a sociedade pensa, o que a sociedade imagina de si, o que cada pessoa pensa acerca de si. E nós vamos ver agora como é que Deus vê a sociedade. Então, em primeiro lugar, está dito nesse texto que a humanidade abandonou o seu estado original. Então, do ponto de vista divino, a humanidade de hoje não é aquela que foi criada por Deus. Ela mudou, passou por transformações. E o texto que nós vemos é uma espiral descendente. É algo que vai piorando, é algo que vai descendo e ficando cada vez pior. Então nós vamos ver isso. Em primeiro lugar está dito que a humanidade trocou a verdade pela injustiça. Olha o que está escrito. A ira de Deus, esse é um termo que parece não fazer sentido, mas Deus é um ser que tem sentimentos, afinal é um Deus pessoal, e que se ira contra tudo que é ruim, contra tudo que é mal, porque se ele não se ira contra aquilo que é mal, então quer dizer que ele é um ser amoral. Então a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão. Então está dito no texto que a ira de Deus se manifesta, se revela contra toda impiedade. Ímpio quer dizer alguém torto, alguém que não consegue mais se alinhar a um padrão. E perversão, alguém que mudou, alguém que diluiu, que mexeu em algo que fora feito originalmente, que perverteu. Então, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade. São pessoas que seguram a verdade, que escondem a verdade, que tentam macular a verdade, que tentam transformar a verdade em mito, em mentira, pela injustiça. São pessoas que fizeram uma opção, que preferiram a impiedade, se perverteram, e aí eles fazem questão de negar, de rejeitar, de encobrir a verdade e de dar vazão à injustiça. Nós vivemos numa sociedade assim. O autor, quando fez isso, estava pensando nos pagãos. E aí ele vai continuar nos dizendo o seguinte, que essa sociedade, que a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade, e injustiça e perversão. Então nós vivemos numa sociedade ímpia, numa sociedade que perverteu valores, numa sociedade que detém a verdade, que neutraliza, que tenta paralisar, barrar a verdade, pela injustiça, porque fez opção pela injustiça. Então, vamos sujar a verdade, vamos macular, vamos desacreditar aqueles que anunciam a verdade, vamos dizer que a Bíblia é um mito para que esse livro não nos condene, porque nós fizemos a opção de rejeitá-lo. Esse texto também diz que a humanidade deu as costas para a revelação que Deus fez de si mesmo. O que em teologia nós chamamos de revelação natural, teologia natural. É que Deus deixou impressas suas digitais na criação.
e que esta criação revela Deus. Olha o que o autor diz. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Não eram pessoas ignorantes. Porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, poder para criar todo o universo, onipotência, sabedoria, beleza, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Há muita gente que diz que uma criança nasce sem saber de nada e que os pais é que vão falar essa ideia de Deus. Essa ideia de Deus é algo que é inculcada nelas, mas elas nascem sem saber de Deus. Mas a história das religiões, a própria história humana, a própria antropologia vai negar isso. Vai dizer que o homem tem dentro de si, que não foi encontrado em nenhum lugar, nenhuma sociedade, por mais primitiva que fosse, que não tivesse uma noção de Deus. Eles podiam adorar a pedra, a cachoeira, podiam ser animistas, politeístas, mas tinham a noção de Deus, porque Deus lhe manifestou. Porque o autor da carta aos Romanos, que é o apóstolo Paulo, ele diz que Deus se revelou a mim e a você através da natureza. E o salmista Davi diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então é impossível negar que esse universo inteiro tenha vindo de um Big Bang. Big Bang. De uma explosão que tenha gerado o cosmos, que é a ordem, a organização. Que a explosão gerou organização, não faz sentido. Então o apóstolo Paulo diz que tudo isso foi percebido por meio das coisas que foram criadas. Mas a raça humana ontem e hoje deu as costas para isso. Não consegue ver a beleza da flor, do pássaro, do rio, da cachoeira, da cascata. Não consegue ver a beleza do planeta, não consegue ver a beleza das galáxias. Não consegue saber que por trás de tudo isso há uma mente, uma mão poderosa, um ser criador, mas prefere optar e dar as costas para isso e rejeitar quem está por trás de tudo isso. Em terceiro lugar, a humanidade é indesculpável por esta rejeição consciente. A humanidade não rejeitou inconscientemente a Deus. A humanidade rejeitou a Deus consciente. E o apóstolo diz assim: tais homens, tais pessoas que vivem desta maneira, são, por isso, indesculpáveis. Não há desculpa. São homens e mulheres que preferiram a impiedade, preferiram a perversão, retiveram e prenderam, enjaularam a verdade e escolheram a injustiça. São pessoas que rejeitaram a revelação de Deus em toda a sua criação, que se negam a enxergar que por trás da criação há uma inteligência, há uma mente, há um planejamento e há um Criador.
E estes homens, por conta disso, dessa rejeição consciente, são indesculpáveis. Mas esta humanidade, ela, do ponto de vista da Escritura, é uma humanidade que, em primeiro lugar, ela abandonou seu estado original. Então o homem de hoje, a raça humana, o ser humano, não é mais aquele que saiu da mão do Criador. O Caim já não era mais, o Adão, depois do pecado, já não era mais. Eu e você não somos mais do jeito que Deus planejou para nós. Agora, o que acontece? Essa humanidade não apenas rejeitou a Deus, essa humanidade não apenas abandonou o seu estado, como ela rejeitou conscientemente a Deus. Ninguém muda de estado sem antes ter passado por um processo intelectual. Sem antes ter parado, pensado, decidido. Então essa negação divina, esse dar as costas para Deus, é resultado de uma rejeição consciente. A humanidade, ela rejeitou a Deus em primeiro lugar intelectualmente. Lembre-se que eu disse que tudo passa pelo intelecto. Olha o que o apóstolo diz. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Quando você lê história da religião, ou história geral, muita gente diz que começou com o animismo. Do animismo passou para o politeísmo, para o monoteísmo. Mas não é assim que a Escritura vê. A Escritura vê que o homem tinha conhecimento de Deus, mas que esse homem não quis aceitar esta revelação, este conhecimento. Não quis se curvar, não quis se dobrar, não quis estar em estado de obediência a esse Deus. Nem lhe deram graças. Antes, adversativa, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Então, ao invés de escolher a vontade de Deus, eles começaram a pensar. Eles começaram a especular, porque eles rejeitaram a Deus. E quando você rejeita a Deus, fica um vazio. E você tem que colocar algo em lugar de Deus. E diz assim, se tornaram nulos em seus raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Quanto mais pensavam, mais o seu coração era entenebrecido, era tomado pelas trevas. Quanto mais sábios se achavam, mais ignorantes ficavam. E aí Paulo diz assim, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então isso, deixa eu te dizer uma coisa, isso é Bíblia, isso não é jornal de hoje. Isso é Bíblia. Então as pessoas se acharam tão sábias, tão capazes, tão autossuficientes, que elas rejeitaram a Deus. Então essa ideia de Deus tinha que ser rejeitada. E até hoje nós temos pessoas que se acham sábias, que especulam e que negam a existência de Deus. E aí o apóstolo Paulo diz o seguinte,
que essa humanidade substituiu a Deus. Eles trocaram. Eles não aceitaram o Deus que se apresentou a eles, mas eles arranjaram outro tipo de Deus, um Deus segundo os seus corações. E aí Paulo diz assim, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Você vê que é uma coisa que está sempre descendo. Paulo diz que esse povo se tornou idólatra. Eles rejeitaram a Deus, mas precisavam de algo que substituísse, que preenchesse essa lacuna. E aí eles começaram a fazer imagens de homens, mas aí o negócio foi piorando, porque muitas vezes a gente pensa que não pode piorar, e pode. De aves, e aí não só de aves, mas de quadrúpedes, de animais de 4 patas, e já que não tinha que piorar mesmo, aí de répteis. Então agora Deus foi substituído. Deus agora, eles tinham que esquecer Deus, eles tinham que sufocar esse clamor da mente, esse clamor do coração. E como fazer isso? Criando agora outros deuses em forma de homens, de aves, de animais de 4 patas e de répteis. Então eles vão afundando, eles vão, parece que estão na areia movediça, estão se batendo sem conseguir alcançar nada. Então a humanidade inverteu os valores estabelecidos por Deus. Esse é um dos grandes problemas da nossa sociedade de todos os tempos. Diz assim, por isso tais homens, por isso Deus entregou, isso é um texto forte. Veja o verbo, Deus, o texto, Deus entregou. Tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração. Deus disse, vocês querem isso? Vocês rejeitam a mim, a minha vontade, a minha direção para a vida de vocês, o meu cuidado. Vocês querem emancipação. Vocês querem viver segundo o coração de vocês? Então tá certo. Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências. Concupiscência é uma palavra esquisita, né? Que quer dizer desejo forte. Geralmente tem um sentido pejorativo. De seu próprio coração, para desonrarem seus corpos entre si. Então agora algo que começa na mente se exterioriza. E agora os corpos estão sendo desonrados. Aquilo que foi criado à imagem de Deus e sua semelhança, agora é objeto de desonra. E diz assim, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Inverteram os valores. Nós vivemos numa sociedade de ponta cabeça, onde as pessoas, e muitas vezes gente que é manipulado, influenciado, gente que segue a mídia, que não usa o seu bom senso e o senso crítico para avaliar as coisas, acaba replicando o que ouve sem pensar, sem avaliar. Então ele diz, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu coração, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira.
Então os valores foram invertidos. O que era certo virou errado. O que era errado virou certo. Nós estamos numa sociedade assim, de valores invertidos, onde as pessoas valorizam coisas e desvalorizam gente. Né? Onde o que é certo virou errado e o errado virou certo. No mundo relativista que nós estamos. Um mundo sem algo absoluto. Um mundo sem certo e errado. Porque é o mundo que as pessoas querem. Então ele diz assim, trocaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Então o apóstolo Paulo disse, essa sociedade trocou a verdade pela mentira, rejeitou o que Deus disse e adorou a criatura em lugar do Criador. E quanta gente que dá mais ouvidos ao que filósofos, humanistas, idealistas dizem, o que a mídia diz, do que o que Deus diz. E aí nós vamos para o desfecho. Né? Então nós já vimos que essa humanidade virou as costas para o conhecimento revelado de Deus. Esta humanidade fez isso de forma consciente, não foi por ignorância. Foi depois de haver pensado e escolhido outro Deus que substituísse. E o pior Deus que a gente pode escolher somos nós mesmos. Agora, essa humanidade é entregue às suas paixões. A humanidade é entregue a todo tipo de perversão. Olha o que diz o texto. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Veja, mais uma vez, Deus tirou o pé do freio. Deus disse, é isso que você quer, menino? É isso que você quer, senhora? É isso que você quer, Senhor? Então seja feita a tua vontade. Veja a inversão. Jesus ensina-nos a orar e diz, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. E Deus também diz, seja feita a tua vontade. Deus não anda implorando e mendigando o meu amor. Então diz assim, por causa disso, porque eles rejeitaram a Deus conscientemente, Deus os entregou às paixões infames. É isso que vocês querem? É isso que o coração de vocês pede? É esse tipo de vida que vocês querem? Esse tipo de conselho que vocês querem? É esse ideal que vocês querem? Então, pegue. Aí vai lá. Porque até as mulheres mudaram o modo natural em suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então muita gente diz que isso é uma escolha, não é uma entrega. É um desejo do coração, e não só isso, porque o grande problema de muita gente é que acha que o grande pecado da humanidade é o homossexualismo. Mas não, todos nós temos desejos infames. Todo ser humano tem desejo infame. E quando nós rejeitamos a Deus para fazer o nosso querer, a nossa vontade,
ele nos entrega essas paixões infames. E aí a gente vira tudo de ponta cabeça. E aí família não é mais família. E aí a gente é que dita como é que vai ser. E todo mundo acredita, e todo mundo vai atrás. E aí de quem pensar diferente, é retrógrado. A ideia, a desculpa é, mas nós estamos no século XXI. Estamos no século XXI e a história continua a mesma. Não aprendemos nada. A humanidade foi entregue a uma disposição mental reprovável. Agora é a mente, é o coração que está maculado e que tem sentimentos e desejos e pensamentos reprováveis. Ele diz, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Veja, sem Deus nós estamos numa espiral descendente. Sem Deus é ladeira abaixo. O próprio Deus os entregou pela terceira vez. Entregou as paixões infames, entregou os desejos e agora entregou. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Então o ser humano não consegue dar a volta sozinho. Ele está numa disposição mental reprovável, que não consegue agradar a Deus, que não consegue sentir prazer em Deus, que não consegue enxergar Deus e que o rejeita. E que a disposição da sua mente não se adequa, não se encaixa mais no estilo, naquilo que foi estipulado por Deus. Porque Deus mesmo entregou esse povo a uma disposição mental reprovável. Deus disse, você quer seguir nesse caminho, meu filho? Então vá. Vá, menino. Vá, menino. Ele diz assim, para praticarem coisas inconvenientemente. Aí Paulo começa a dizer, estão cheios de toda injustiça. Nós vivemos num mundo que eu não preciso explicar isso. Malícia, avareza, o amor ao dinheiro, maldade. Olha como é que ele caracteriza a sociedade. Possuídos de inveja, homicídios, contendas, dolo. Dolo é o engano, é a premeditação, é fazer coisa premeditada, malignidade, sendo difamadores, gente que enterra o outro, gente que acaba com reputação, caluniadores, aborrecidos de Deus, gente que quando você fala em Deus ele torce o nariz, gente que você pode falar sobre qualquer assunto, mas quando você toca na palavra Deus, pronto, ele diz, estou fora. Gente que aborrece, gente que odeia essa história, gente que não consegue nem sequer ouvir, gente que nos julga sem nem sequer nos conhecer. Aí ele diz assim, insolentes, soberbos e presunçosos. São pessoas insolentes, soberbas e presunçosas. E ele diz assim, inventores de males. Nós estamos numa sociedade onde as pessoas estão usando a sua inteligência para fazer o mal. O homem parece que anda num processo de autodestruição. Desobedientes aos pais. É o fim do mundo para hoje, para muita gente. Essa história de obedecer a pai e a mãe, isso aqui é coisa do passado, é coisa de gentinha. Aí Paulo diz assim, insensatos, pérfidos, falsos.
como tem gente falsa, sem afeição natural. É o pai que não ama a filha. É a mãe que joga o recém-nascido num saco e joga na lagoa. É a falta de afeição natural. Ele diz, e sem misericórdia. Esse é o mundo onde cada um está passando por cima do outro. Salve-se quem puder. E aí, para concluir o nosso sermão, a humanidade dominada pela maldade vive desafiando a Deus. O apóstolo Paulo diz que a humanidade se uniu, se mancomunou, e eles desafiam a Deus com os punhos cerrados. Ora, olha como é que ele termina. Conhecendo eles a sentença de Deus, então eles sabem que a sentença de Deus para este modo de vida, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Então o apóstolo Paulo diz, esse povo, essa sociedade de ontem, de hoje, conhece isso, sabe isso. Sabe qual é o veredicto de Deus. Mas eles não estão nem aí para Deus. Paulo diz, não somente fazem, apesar de saberem, não somente fazem, desafiando a Deus, já que eles sabem que isso é errado, eles fazem, desafiando a Deus. E Paulo diz, mas também aprovam os que assim procedem. Não somente eles fazem e desafiam a Deus, é como se ele dissesse, o senhor não gosta, o senhor não aprova, mas eu vou fazer. E aí? E eu estou do lado de quem faz o que o senhor não gosta. Eu não só faço para desafiá-lo, mas eu também apoio aqueles que, como eu, desafiam o senhor. Então nós vivemos numa sociedade assim. Numa sociedade que Deus se revela. Então, é uma humanidade que abandonou o seu estado original, não é mais, mudou, trocou a santidade pela impiedade. Nós vivemos numa sociedade que fez isso conscientemente, e nós vivemos numa sociedade que foi entregue, que está em suas próprias mãos. Por isso nós vivemos num mundo onde as pessoas não sabem para onde ir, não sabem o que fazer, não têm referenciais, e os que têm estão equivocados. E hoje, Deus diz, sai dela, povo meu. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Hoje Deus te chama para ver o mundo por outra ótica. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que os meus pecados e os teus fossem perdoados, para que eu saísse dessa espiral descendente, para que eu saísse dessa sociedade, para que eu pudesse olhar a natureza e ver um Deus que se revela, para que eu pudesse reconhecer que eu rejeitei o amor desse Deus, e para que eu descobrisse que tudo o que está acontecendo não foi Deus que fez. Foi uma escolha nossa. Foi um caminho que nós escolhemos. E assim como nós escolhemos o caminho que desandou, que chegou onde nós chegamos, nós podemos escolher o caminho inverso. Podemos escolher voltar para Deus. Dizer, Deus, saí, fui dar um passeio, mas não deu. Não deu, Senhor. E hoje eu quero voltar. E como é que você volta? Aceitando a Jesus Cristo como teu Senhor. Porque Ele morreu por ti, para perdoar teus pecados, para revelar Deus a você,
para fazer com que você tenha uma disposição da mente agora voltada para Deus e para que estas consequências possam ser removidas da sua vida. Para que você não seja mais maligno, sem afeição natural. Para que você seja um ser humano. Um ser humano de verdade. A imagem do seu Pai, que é Deus. Arrependa-se hoje. E creia em Jesus Cristo como seu Senhor. Onde você estiver. Você que está desviado, volta. Deus te abençoe. Até amanhã pelo Facebook. E domingo, aqui, se Deus assim nos permitir, estaremos para mais um sermão dominical. Eu, pastor Gilberto, estou ficando por aqui. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.